Boa noite. Boa noite. Me Olá, ouve? Boa noite, boa Denis. noite. Boa noite. Boa noite, meus amados. Boa Feliz em noite. vê-los todos. Boa As Boa damas. noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então vamos iniciar com a invocação de Tapiritsa, Este Guru Yoga. Que maravilhoso! És a emanação coração de contusão. O teu corpo aparece como um cristal branco e luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta da ilusão que é o samsara, e que é autoliberta da própria libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base, como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão dispõem-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e sobre os outros. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados. E possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão e possa minha mente ser liberta. Então, damos sequência ao estudo. Nós estamos no capítulo 10, página 145, e nós somos introduzidos agora à perspectiva do que em tibetano se coloca como Ma, ou a mãe. E nesse contexto do Dzogchen, é transmitido, talvez a gente não chegue nesse ponto ainda hoje, mas é transmitida e explicada a prática de olhar para o céu, a prática que se faz no contexto do Dzogchen, olhando diretamente para o céu, né? A gente não perde de em nossa mente, né? Não esquece que o Dzogchen ele tem como grande
como grande deidade, como grande idam, o próprio céu, né? Contunzampo, o céu aberto, o espaço. Então, nas práticas do Dzogchen, há uma prática muito peculiar e várias delas que te leva a olhar para o céu. Então, é ensinado muito que quando nós vamos praticar Dzogchen, que nós tenhamos um espaço em que nós possamos ver o céu, mesmo que seja um espaço muito pequeno, uma janela aberta, algo que nos permita olhar e encarar o céu sempre como esse espaço aberto. Quando nós avançamos estudamos as yogas de clara luz, nós estamos sempre falando da integração da luz interna, ou da luz interna com a luz externa, ou do espaço interno com o espaço externo, sem que haja uma dualidade entre externo e interno. Então, nessa relação, também com a perspectiva da abertura enquanto céu, enquanto espaço aberto. Então, olhar o céu faz parte do contexto da prática Dzogchen. E dentro daquele caminho que a gente vem fazendo e vem sempre discutindo da concentração, da contemplação, da integração, nós tivemos o contato, estudamos sobre Kunshi, a base de onde tudo origina, né? A base perfeita, completa, e agora nós chegamos no Ma. Nós dizemos que a experiência do Dzogchen é o encontro da mãe com o filho, Ma com Bu. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa compreensão da mãe, da grande mãe, na perspectiva Dzogchen. Então, capítulo 10, Ma, a mãe. E aí o Rinpoche deixou aqui para a gente um pequeno poema. Ao conceitualizar as falhas e características do Sansara e do Nirvana, as concepções errôneas e ignorantes diferem da sabedoria primordial. Dentro da base essencial, estes não são dois. Ao conceitualizar as falhas e características tanto de Sansara e Nirvana, as concepções errôneas e ignorantes diferem da sabedoria primordial. Dentro da base essencial, esses não são dois. Ou seja, não há distinção entre Sansara e Nirvana. Na perspectiva Dzogchen, Sansara e Nirvana são duas faces de uma mesma coisa. Dzogchen é sobre a visão, sobre a forma de ver, sobre como vemos. E na prece de Tapiritsa, na semana passada a gente pegou um trecho da prece e trouxe várias vezes. Na prece de Tapiritsa tem uma parte que já há algum tempo a gente está tentando encontrar uma melhor tradução para essa parte, mas que é onde exatamente está dito isso. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta de toda a ilusão que é o Sansara, mas também a base que autoliberta de toda a libertação que é o Nirvana. Ou seja, a base está para além da ilusão do Sansara e da própria libertação do Nirvana. Então, Sansara e Nirvana são faces da mesma moeda. Mas esse estado natural, que é a base autoliberta tanto de Sansara como de Nirvana, ela é autoliberta daquilo que nós identificamos como
defeitos ou como virtudes. Ela é autoliberta tanto de defeitos como de virtudes, e também de sons, luzes e raios. Nós usamos muito esses sons, luzes e raios como tudo aquilo que surge, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que experimentamos, tudo aquilo que é emanação da base. Então, a base, Kunshi, é autoliberta de samsara e de nirvana. Ela é autoliberta de defeitos e autoliberta de virtudes. Ela é a pura integração, anterior a qualquer coisa. Então, quando nós chegamos nesse texto de hoje, em que nós vamos estudar o Ma, a mãe, o Rinpoche evoca esse conceito do Dzogchen. Base, autoliberta. E na tradução aqui diz concepções errôneas e ignorantes é que diferem da sabedoria primordial. Dentro da base essencial, esses não são dois. Então, falhas e características do samsara e do nirvana, ou o próprio samsara e nirvana, ali na base não são dois. Ma, mãe, Bu, filho, Tsal, energia. Então, agora nós entramos num ciclo em que nós vamos nos aprofundar em 3 temas. Na perspectiva da mãe, na perspectiva do filho e na perspectiva da energia. Ô Marcos. Boa noite, Denis, boa noite a todos. Quando você fala nesse poema dele aqui, eu aprendi que existem as aparências comuns e as concepções comuns. E eu queria ver se é o mesmo pensamento, a mesma forma de lidar com isso, né? O pensamento, a aparência comum, é algo que eu olho e eu vejo. E a concepção comum é o que eu acredito. Seria essa mesma concepção mesmo? De alguma forma, concepção sempre vai estar relacionada à criação do conceito, aquilo que eu defini como algo. Então, a aparência é só uma olhadela, né? Assim, me parece alguma coisa, mas quando eu defino em conceito, eu digo o que é cada coisa. E é claro que quando nós estamos na perspectiva da base, dizer o que é qualquer coisa que seja, imediatamente nós perdemos a experiência como um todo, porque nós conceitualizamos. Então, a grande questão é o conceito, certo? Porque é a nossa capacidade de gerar e criar conceitos que vai dizer que algo é bom ou ruim. E que a depender de onde nós estamos, da nossa cultura, da nossa tradição, uma coisa pode ser muito boa numa cultura e muito ruim na outra. Então, o conceito é a questão. Então, abrir mão. Basicamente, é uma prática de abrir mão, inclusive dos conceitos, daquilo que eu acredito, né? Daquilo que eu defini como algo. Vamos ao texto. No Shamshun New Beauty, há uma exposição dupla da base do estado primordial. Primeiro, uma breve discussão dos ensinamentos essenciais, e depois uma discussão da geração da luminosidade. Como surge a luminosidade? Como surge a claridade? Como surge a luz? A explicação dos ensinamentos essenciais se dá em 3 sessões. A essência do ensinamento, a liberação através da atividade e a liberação da ilusão. Então, são 3 sessões de ensinamentos. A essência do ensinamento, a liberação pela atividade e a liberação da ilusão. A primeira dessas 3 sessões explica a base do estado primordial,
mediante a discussão de 3 tópicos: a mãe, Ma, o filho, Bu, e a energia, Tsal. Sendo a energia a inseparabilidade de mãe e filho. A energia é o que une mãe e filho. Quem faz práticas tântricas, de tempo em tempo vai ver, tem algumas práticas que falam do encontro do filho com a mãe, né? Desse encontro e dessa energia que faz com que mãe seja mãe e filho seja filho. É esse vínculo, é essa união de mãe e filho. Aqui cabe um pouquinho uma reflexão da perspectiva tibetana. Então, quando o Rinpoche ele até brinca, as mães ocidentais são diferentes das mães tibetanas. E a relação entre filho e mãe, ela é extremamente próxima. A mãe como uma protetora constante, mas uma mãe também irada, que corrige. E é esse amor de mãe, é isso que vincula a mãe ao filho, que recebe o nome de bodhicitta, de compaixão. Tanto é que muitos mestres, quando vão ensinar a bodhicitta, o que é sentir a bodhicitta? É sentir o amor de mãe por um filho. Não que Tsal seja bodhicitta, mas Tsal é a energia que une filho a mãe. Então, essa energia que une filho a mãe, que é chamado de Tsal. Então, é importante a gente lembrar um pouco o que é essa relação filho e mãe, para a gente entender qual que é essa sequência. Ma, Bu, Tsal. Que é essa relação que faz da mãe mãe, do filho filho, na relação. E é essa relação o encontro entre mãe e filho. Símbolos como a mãe e o filho são usados no Dzogchen para esclarecer e facilitar o entendimento. Essa tríade corresponde à tríade amplamente usada nos ensinamentos Dzogchen na escola Nyingmapa: essência, Bo, natureza, Ram-Bzin, e energia, Tungje. Até certo ponto, Ma corresponde à verdade absoluta, Bu, à verdade relativa, e Tsal, a unificação das duas verdades nos ensinamentos do Sutra, encontrado na literatura Prajnaparamita. Então vamos lá. Há duas realidades na perspectiva Dzogchen. Uma realidade absoluta, que é vazia, e uma realidade relativa, que é onde nós estamos, que é a vida que nós temos, que é o que nós fazemos, que é o nosso dia a dia. Mãe, Ma, realidade absoluta. Bu, filho, realidade relativa, que nós estamos, o que nós fazemos no dia a dia. E Tsal, aquilo que une a mãe ao filho, aquilo que faz com que essas duas realidades se encontrem, aquilo que faz com que essas duas realidades se conectem e que pode e nos é ensinada, por exemplo, no Sutra do Prajnaparamita. E como isso nos é ensinado? Se a gente pegar o Sutra do Coração, por exemplo, que é da tradição budista, são os textos do Prajnaparamita. Aquilo que está para além do além do além. Que
Numa perspectiva absoluta, não tem olhos, não tem nariz, não tem ouvido, bem do Prajnaparamita. Numa perspectiva relativa, tem um olho, tem ouvido, tem nariz. Mas o que é real? O que é verdadeiro? É aquilo que está para além. No Tsal, essas duas realidades se encontram. É ela que conecta uma realidade à outra. Ma é o Kunshi, é a base. A base de tudo, Kun. Então, Ma é o Kunshi. Como o Kunshi, Ma é um símbolo para a vacuidade do estado natural, experimentada pelo indivíduo como a essência não nascida da mente. Bu é a claridade, Rigpa, do estado natural, experimentada pelo indivíduo como a sabedoria não obscurecida, a autoconsciência luminosa da mente. O espaço vazio do Kunshi é escuro. E a luz clarificadora de Rigpa surge e irradia o Kunshi. O espaço permanece vazio, porém agora luminoso. Não está mais escuro. Esta Rigpa luminoso que surge na vacuidade do estado primordial é o filho da mãe Kunshi, espaço. Por isso se diz que Kunshi e Rigpa são como mãe e filho, inseparáveis. No estado primordial, vacuidade e claridade são inseparáveis. No estado primordial, a vacuidade não está obscurecida. Vacuidade é claridade, e claridade é vacuidade. Não podemos dizer que vacuidade é uma coisa e claridade é outra, porque, na verdade, elas constituem uma única unidade. Elas não se separam. Só é possível vacuidade a partir da claridade. Só é possível claridade na relação com vacuidade. Bu e Ma. Ma, Kunshi. Os tibetanos vão usar a imagem do céu. Só não dá para a gente confundir muito ou tentar aplicar com muito rigor a ideia de Rigpa como sol, mas a gente pode fazer uma analogia da relação entre o espaço aberto do céu e o sol que nasce. Então, esse sol que clareia o espaço é o filho, que reconhece Kunshi, que reconhece Ma, e que faz com que a vacuidade se torne luminosa, como o céu claro no dia de outono. Então, essa relação céu, espaço aberto com o sol, é uma analogia utilizada para mostrar essa relação entre a base e a luminosidade. Agora, importante entender que o sol e céu é analogia. Porque o espaço é o espaço aberto do ser de cada um, do que cada um é. E Rigpa, a luminosidade, é a consciência desperta que cada uma tem, como Kuntunzampo. Então, só é possível reconhecer a base, esse espaço, porque há consciência. E é essa união de consciência e espaço-consciência e vazio que é unida pela energia Tsa. E Tsa sempre
emanando essa energia que une vazio e claridade, que une vazio e luminosidade. O Rinpoche ensina uma prática muito interessante no YouTube, até a gente pode procurar para colocar no grupo, que é exatamente observar o sol nascendo, e na medida em que o sol nasce, você experimenta os três movimentos. O movimento de Ma, como o céu ainda escuro, o movimento de Bu, o sol que nasce, a luminosidade que vai tomando tudo, e a energia, o Tsal, que surge como calor nessa relação entre mãe e filho, entre céu e sol, e que se expressa como calor do sol. Mas não há não há como separar essas três coisas. Oi, Ana. Oi, Paulo. Denis, é possível eu me atrever a fazer um paralelo com a tradição cristã e pensar na Santíssima Trindade nesses termos? Tá contigo. Não, é algo que vem me questionando muito tempo, né? Muito antes de conhecer o budismo, coisa assim, já como cristão, não estudioso do cristianismo, um cristão com uma cultura simplória, meramente de comparecer a alguma liturgia, mas sem conhecimentos, né? Mas aí sempre ficou para mim essa questão, né? Puxa, o que será essa Santíssima Trindade? O que será esse Espírito Santo, né? Uma coisa tão misteriosa. E agora com esses aprendizados bom e budista, eu começo a sentir que tem alguma coisa aí que pode ser, assim, de certa forma análoga, né? Não sei se você vê isso. Creio que existam muitas semelhanças. Eu também acabo fazendo algumas analogias, muitas vezes com os três corpos, com o Dharmakaya, com o Sambhogakaya, com o Nirmanakaya, né? Com o Pai, o Espírito Santo como Sambhogakaya, o Filho como Nirmanakaya, aquele que se encarna e se torna ser humano, né? Então, de algumas vezes, assim, num paralelo com o cristianismo, é possível. A teologia católica, né, quando ela trata da Trindade, ela vai dizer que o Espírito Santo é o amor que une o Pai ao Filho. Né? É claro que o nosso Pai aqui é a Mãe, o Espírito Santo de Sal é o que une a base à claridade, o que faz com que essas coisas não estejam separadas e que não sejam três, mas que sejam uma só. Porque não há base mãe-pai, no caso da perspectiva cristã, sem Bu, sem filho, sem claridade. E não há como isso permanecer sem a união que Tsal faz, não Tsal. É essa união que Tsal promove, a energia que une os dois. Então, dá para fazer algumas analogias a título de compreender o movimento, né? O que não dá é para a gente fazer uma analogia pensando em criação, porque aí nós estamos falando de outra coisa. Mas tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, no cristianismo, no credo niceno-constantinopolitano, que é o primeiro credo, né, se diz que o filho é gerado desde sempre no Pai. Então, o filho nunca passou a existir. O filho sempre existiu, pelo poder do Espírito Santo no Pai. Ou seja, assim como na perspectiva tibetana de Ma, Bu e Tsao, os três sempre coexistiram, sendo uma coisa só.
a vacuidade à luminosidade. E o que une vacuidade à luminosidade, ou como a tradição diz, o encontro da mãe com o filho, é de alguma forma organizado, regido ou mantido, por isso que nós chamamos aqui de energia, de tsal, de vigor, de força. Dá para fazer uma analogia assim, Paulo? Eu assim sinto, de certa forma, que apesar da minha ignorância nesses mundos, tanto no cristão quanto no budista, e bom, me parece que algo que pode ser realmente encontrado quando a gente transcende essas terminologias comuns e se aproxima do sagrado, né? Então, obrigado. Obrigado. Vamos às qualidades do espaço. As qualidades e aspectos do espaço. A analogia da mãe é usada porque todos os fenômenos nascem da natureza do Kunshi e têm sua função e liberação nessa natureza. A mãe é a base fundamental de todo o samsara e de todo o nirvana. No nível absoluto, é conhecida como bodhicitta e como espaço da natureza dos fenômenos, porque ela tem 9 qualidades do espaço. Quais são as qualidades do espaço? Então, nós que estamos nesse caminho Dzogchen, as qualidades do espaço são as nossas qualidades. São as qualidades que nós precisamos reconhecer em nossa mente. Então, as características, as qualidades do espaço são as qualidades que nossa mente precisam desenvolver. E são essas as qualidades de Ma, de Kunshi, da Bodhicitta, que são elas: ausência de limites. Espaço não tem limites. Nossa mente é praticamente incapaz de pensar em algo que não tem limites. Pois há uma coisa que não tem limites. Esse elemento primordial da tradição tibetana, que é o espaço. Ele ocupa todos os espaços. Ele é o próprio espaço, sem limite. Nossa mente é o espaço. Quando nós estudamos o bardo, eu gosto muito dos estudos do bardo, porque ele ajuda a gente a flexibilizar muito a mente. E quando se diz do momento da morte, em que nossa mente se desconecta do corpo e não tem mais os limites dos canais, né, dos canais por onde ela ficava presa em nosso corpo, e de repente ela é o próprio espaço, e ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer instante. E não há limites para essa mente. Então se diz que no bardo, se eu quero ir num determinado lugar, imediatamente eu estou naquele lugar, como o espaço está em todos os lugares ao mesmo tempo. E percebam, o espaço que está próximo à Lua não é diferente do espaço que está aqui onde nós estamos. Ele é pervasivo, ele permeia tudo. Ele não tem limites. Assim como a Bodhicitta, assim como o mar, ele é aberto. Abertura sem limites. A gente tem até dificuldade de compreender o que é esse sem limites, no sentido de abertura mesmo. Porque nossa mente não é flexível ao ponto de compreender
é essa perspectiva ilimitada do espaço. Segunda capacidade, a capacidade de permear tudo. Uma garrafa d'água tem espaço. Tem espaço entre as moléculas que compõem o vidro. Quem estuda física, o que mais existe é espaço. Tem espaço entre o núcleo do átomo e os seus elétrons. Tem espaço entre prótons e nêutrons dentro de um átomo. O espaço permeia tudo. Ele é a base. A nossa visão reducionista, errônea, né, na perspectiva da ignorância, ela vai fixar que para que algo surja, ele naturalmente deve ter surgido a partir dos elementos que são emanados do espaço, ou seja, terra, fogo, água e ar. E nós acabamos nos fixando nesses 4 elementos. E com dificuldade, agora nós, numa outra tradição, olhamos como elemento primordial, não esses 4, mas a base, que é a abertura. É o único elemento que permeia tudo. E é o único elemento que ocupa tudo. Capacidade de permear tudo. Expansividade ilimitada. Capacidade de se expandir. Sempre ao infinito. Não possuir superfície ou fundo. Onde está o fundo do espaço? Onde é a superfície do espaço? Assim é a mente. Não há superfície, não há fundo. Mesmo nós falando em Kunshi, na base, a base é o próprio espaço. A título de didático, nós falamos muitas vezes de superfície, quando nós falamos de traços kármicos em Kunshi, os traços kármicos em nossa mente, os traços kármicos que vão surgindo. Mas na perspectiva absoluta, não há nada disso. Tudo isso é emanação. Incomensurabilidade. Nós não somos capazes de compreender. É incomensurável. Ausência de contração. Grande imensidão. Eternidade. Imutabilidade. Nós dizemos que, na concepção budista, tudo sempre existiu. Em constante impermanência, em constante mutação, mas tudo sempre existiu. Como o espaço. E o espaço permanece do mesmo jeito, independente do que aconteça. Eu brinco muito com o céu. Podem passar nuvens de tempestade, podem passar nuvens branquinhas, carneirinhos, podem ter raios, trovões, mas o espaço permanece. A abertura para além de toda essa confusão, o espaço permanece. Essas 9 qualidades do espaço também podem ser explicadas como aspectos das 3 espécies de vacuidade absoluta, ou espaço: Ka, Lon, Ing. Ka é o espaço externo, concebido sem considerar as coisas contidas dentro dele. Long é o espaço dos objetos que existem dentro do Ka. E In é o espaço da experiência direta como tal. Essas 3 podem ser traduzidas como espaço externo, espaço interno e espaço secreto. Espaço externo.
o espaço concebido sem considerar as coisas dentro dele. Céu claro no dia de outono. Esse é o espaço externo. Yin é o espaço, long, o espaço dos objetos que existem dentro do Ka. Aqui, sol, terra, essa casa, esse espaço onde nós estamos, a cidade. E Yin, o espaço com que nós nos relacionamos no dia a dia. Numa perspectiva profunda, numa perspectiva da prática, o espaço externo, o espaço interno e o espaço secreto. Os três espaços estão associados com outros três termos. Ka está associado com o espaço do exemplo. Long, com o espaço do significado. E In, com o espaço do sinal. Ka, ou espaço B, é o espaço exterior, vazio, aberto, como o céu. Isso já ficou claro. Ka, origem, o céu. A palavra Ka também significa em tibetano céu. Ka, o céu. Long, o espaço long, o espaço dom, né? É o espaço dos objetos, no sentido de que eles também são considerados como sendo vazios, como o céu. Para nos ajudar a compreender a natureza vazia dos objetos, nos é dado o exemplo do espaço vazio exterior, que devemos aplicar aos objetos. Aplicando-se este exemplo do espaço vazio ao objeto, compreendemos a afirmação de que os objetos, assim como o espaço exterior, são vazios. Essa compreensão mental por si só é um sinal ou uma indicação do espaço secreto. Qual é o espaço secreto? O espaço da mente, secretamente encontrado sem se tentar encontrá-lo, e que é também a integração dos três espaços. Cá, o espaço do exemplo, o céu, é o espaço que nos circunda, a mãe externa do filho externo. É a base do espaço interno, dos fenômenos substanciais existentes. Por exemplo, o espaço vazio, um K, é a base original para a manifestação de uma nuvem. Ok? O espaço é onde a nuvem se origina. O espaço K torna possível o movimento dos elementos que, por sua vez, são as condições de possibilidade para a manifestação da nuvem. O desenvolvimento contínuo dos elementos no espaço interno, long, dá origem à manifestação real da nuvem. Até os elementos que produzem a nuvem, todos eles surgem na dimensão ou estado do espaço vazio, sem que jamais haja qualquer separação entre o movimento que dá origem ao movimento da nuvem e o espaço da nuvem, a partir do qual o movimento se manifesta. Todos os movimentos, surgimento, desenvolvimento, função, liberação da nuvem, o filho externo, se baseiam no espaço externo ou circundante, que é a mãe externa. Gente, tudo isso para mostrar essa relação do vazio. E a perspectiva do Ka, do céu, do vazio, da abertura, do espaço. E como tudo, a partir dali, surge. O espaço do significado, as nuvens, long ou dom,
é o espaço interno, é a condição natural dos fenômenos. Todos os fenômenos, particularmente no nível substancial das coisas existentes, originam-se desse espaço interno, no qual os elementos que geram a produção dos fenômenos se manifestam. E, por fim, o espaço interno, que é o espaço do sinal. O espaço do sinal está relacionado ao espaço mental ou secreto, também conhecido como estado búdico ou budeidade. Todos os pensamentos em movimento se originam do espaço mental interno, seu surgimento, desenvolvimento, função e liberação. Tudo ocorre inseparavelmente desse espaço, que é o shunyata, a vacuidade, o espaço da mente. A realidade absoluta de todo o objeto e da própria mente é a vacuidade. Isso se chama natureza primordial no Dzogchen e verdade absoluta nos sutras. No exemplo do sol e do cristal, a base vazia de toda a realidade, a verdade absoluta da existência, é como o sol que brilha em todos os lugares, enquanto a base vazia, o espaço da mente, é como o cristal, que é capaz de refletir a luz do sol. Somente na mente a vacuidade é capaz de compreender a si mesma. A vacuidade fora da mente, ela não se autocompreende, ela não se autorreferencia. A vacuidade e a claridade, o espaço e a claridade, eles se reconhecem somente na mente. Então, quando nós falamos de Ma, Bu e Tsao, a base como mãe, filho, o Rigpa, né, a consciência, isso só é possível, esse reconhecimento, na mente. É na mente em que a mãe reconhece o filho se une à mãe, né, por conta da energia do Tsao, né, que é esse estado desperto. Não há distinção entre Ma, Bu e Tsao. Eles não se distinguem. Complicado o texto. Ele é cheio de detalhes, cheio de vai e vem, trabalha os aspectos do espaço enquanto externo, depois o espaço enquanto sinal, depois o espaço enquanto significado e ele enquanto signo, né, os três caminhos do espaço. Mas tudo isso para nos mostrar que na mente individual de cada um, de cada uma, é lá que se dá essa relação entre Ma, Bu e Tsao. E todo o nosso caminho, toda a nossa prática, ela consiste na perspectiva de integrar o espaço externo com o espaço interno, a luminosidade interna com a luminosidade externa, sem que haja dualidade entre o que é externo e o que é interno. Então, é uma prática muito utilizada e que vai fazer parte da tradição Dzogchen é a prática de olhar para o céu. É a prática, a gente vai ver várias práticas, a prática de olhar para o céu, a prática de olhar para o sol, né? Então, há várias práticas que a tradição nos traz, e a prática de olhar para o céu, ele está no contexto do espaço, está no contexto de Ma. Mais que olhar para o céu é a conexão.
Então, quando a gente vai para as práticas Dzogchen em composição, com as várias posições que existem, né, de meditação para que os canais possam ficar abertos, e na prática Dzogchen nós falamos de um canal muito específico que conecta o olho ao coração, e no coração nós falamos desse espaço, da espaciosidade do coração, é pelo olhar, é pela visão. Então há no Dzogchen muita questão relacionada à visão. No Trekchö, nós já estamos treinando o olhar para o sol. No Togyal, nós já estamos experimentando as visões puras. Então, é muito sobre a visão, sobre o olhar. É de grande importância ter uma compreensão experiencial e não meramente conceitual da inseparabilidade do espaço externo circundante, do espaço interno dentro dos objetos e do espaço secreto dentro da mente. Quando os ensinamentos de Dzogchen falam sobre integrar a mente ao espaço através da prática de olhar o céu, o praticante tenta estar presente na inseparabilidade dos três espaços. A razão de a prática ser realizada por meio do olhar não é para limitar a percepção sensorial, apenas. É apenas a consciência do sentido da visão. É possível experimentar a inseparabilidade dos três espaços através de todos os sentidos. A visão é um caminho. A visão é um caminho. O órgão do sentido da visão é favorecido. Por quê? Porque é um órgão ativo. Nós escolhemos para onde nós vamos olhar. Então, a visão ela tem uma característica muito específica. Eu posso fechar os olhos, eu posso direcionar o olhar. Então, a visão, eu tenho domínio sobre ela. É um órgão ativo, é um sentido ativo. Diferente da audição, eu não posso escolher o que eu quero ouvir. Percebem? Se der um barulho muito forte agora, todos ouvimos. Se alguém tocar uma corneta, nós obrigatoriamente vamos ouvir, podemos tapar o ouvido depois. A visão ela é direcionada e direcionável. O Rinpoche ele nos ensina chinês de várias formas. A visão é um caminho, mas ele ensina pelo som, ele ensina também por outros caminhos, né? Chinês chamata. Mas a capacidade da visão é essa capacidade de ser direcionada. Então, o órgão da visão é favorecido, porque ele é a mais importante das cinco consciências dos sentidos e porque está associado ao elemento espaço. É através dos olhos que vemos a sabedoria da base, quando estamos olhando o espaço. A luminosidade interna se origina no coração e passa através de dois canais que se conectam ao espaço vazio do coração, ao espaço externo vazio do céu, através dos olhos. Então, quando nós fazemos 9 respirações, nós reconhecemos 3 canais. O canal vermelho, o canal branco, o canal azul. Um praticante Dzogchen reconhece os 3 canais e mais 2 canais, que saem do coração e que se conectam aos olhos, que conectam o vazio interno ao vazio externo, o espaço interno ao espaço externo. A luminosidade interna se origina no coração e passa através de 2 canais que conectam o espaço do coração ao espaço externo, vazio do céu, através dos olhos. E os olhos são considerados as portas da água da luz. As portas da água da luz interior. Logo, é através dos olhos que a luminosidade interna
é projetada no espaço aberto. Dessa maneira, conectam-se o elemento espaço do coração, o elemento espaço da consciência do sentido da visão e o elemento espaço externo, circundante do céu. Aqui, o Rinpoche condensa e deixa para a gente mais claro os 3 tipos de espaço: o espaço externo do céu, o espaço secreto, o espaço interno dos olhos e o espaço interno do coração. E a prática consiste em, por meio da conexão coração, olhos, céu, fazer a experiência da integração entre espaço externo, espaço interno e espaço secreto. Entre o espaço, o significado e o sinal. Então, esses 3 espaços se conectam na prática Dzogchen. Ou melhor, se reencontram como externo, interno e secreto. Essa é a integração com o espaço. E nós não nos sentimos mais limitados pelos nossos corpos a um local específico, mas estamos presentes em todos os lugares do espaço, sem nenhuma fronteira. Essa é a experiência da mente-céu. Essa é a experiência da vacuidade. Nós vamos continuar a partir daqui, na próxima semana, e nós vamos retomar a prática de olhar o céu, porque isso agora começa a ficar mais fácil de praticar e de também, por meio do estudo, compreender um pouquinho mais em profundidade essa perspectiva do Dzogchen, do espaço externo, espaço interno e o espaço secreto. Ok? Nós vamos fazer a dedicação. Oi, alguém gostaria de Eu, falar? André, Oi, posso fazer André. um comentário? É só para avisar que quando ele fala olhar para o sol, não quer diretamente, né? Eu sei que é óbvio, mas já teve um acidente com uma pessoa que não entendeu dessa forma, então é sempre bom frisar, né? Na verdade, o ideal é que a gente não faça isso por enquanto, né, Andréia? Sim, sim, mas é assim, só como fica gravado, e a gente não sabe quem está escutando, então só para deixar claro que nunca deve se olhar para o sol diretamente. Perfeito. Essas visões do Togyal, né, que são essas práticas das visões puras, claro que isso se faz com método e, e existem ensinamentos específicos do Rinpoche, principalmente, e do Geshe Dema também, principalmente para essa prática. Muitos mestres não dão esse ensinamento final eu não queria dizer olhar para o sol, André, estou procurando uma, uma palavra para isso, mas há ensinamento muito específico para isso, porque, de fato, se a gente for olhar para o sol no meio-dia ou qualquer horário do dia, isso pode queimar a retina, pode dar uma série de problemas, e não é esse o objetivo da prática, né? Então, obrigado, Andréia, por nos trazer esse tema e para que também a gente tome os devidos cuidados. E ninguém vai sair olhando para o sol, não, hein? Por favor. A gente vai praticar com o céu, por enquanto, mas o Rinpoche, Geshe Dema, sempre nos ensinamentos do Dzogchen, eles pedem que a gente pratique e que tenha esse espaço aberto, que seja possível olhar para o céu, né? Oi, Marco. Oi, boa noite, Denis. Boa noite. Fiquei com uma curiosidade aqui. Quando
a gente estudou o Kunti, o Rigpa e o Tsal. Aí você tocou no assunto da mente do bardo. Aí eles nunca se separam, mesmo no bardo não, continuam os três. Na mente do bardo, né? A mente que não morre. Não. A mente é constituída de vazio, de vacuidade, claridade e energia. Ela carrega tudo isso. Então, mesmo no bardo, a mente é ela, né? Oi, Guta, seu áudio está fechado. Oi, muito obrigada. Muito obrigada Boa a noite. você e a Sanga. Boa noite. Você tinha falado no outro encontro em três espaços, e hoje você falou em outros três. Eu queria saber se existe alguma relação. Olha só, pelo menos assim eu ouvi, tá? Na outra vez você falou, eu anotei, espaço externo do céu, a realidade absoluta, espaço interno da mente e espaço físico onde estão os objetos. Mas aí hoje você falou do espaço externo do céu, o espaço interno dos olhos e o espaço secreto do coração. Tem Isso. alguma O espaço, relação? não, são os mesmos três. Esse espaço do olho é o espaço onde os objetos estão. É esse espaço que permeia tudo que está aqui. É o segundo nível do espaço. Em nós, ele se dá nessa relação. O espaço secreto do coração, o espaço interno dos olhos e o espaço externo do céu. A questão é que o espaço permeia tudo. O espaço permeia tudo. Mas o espaço só se reconhece, ele só há rigpa, só há possibilidade de iluminação quando há a perspectiva da consciência. Então, há espaço interno aqui em todos esses objetos. Na caneca, a perspectiva do espaço interno, mas o espaço interno, caneca, não está dissociado do espaço externo. Os espaços não são separados. É uma coisa só o espaço. Mas nós, de alguma forma, pela ignorância, rompemos todas essas conexões ou criamos coisas. Então, por meio da prática, nós reconectamos. Nós conectamos a luz externa com a luz interna. Nós reconectamos o espaço externo com o espaço interno. Então, o espaço externo com o espaço secreto, perdão. O espaço externo é o céu. O espaço interno é toda a relação desse espaço relativo em que nós estamos. E o espaço secreto é o espaço do coração. Então, são esses três níveis de espaço. Na tua anotação está correto. Só que tem ali uma inversão. Coloca primeiro o. Não lembro exatamente qual é, mas parece que o secreto está vindo antes do interno, quando você leu. Mas agora talvez se consiga conectar melhor. O espaço interno dos olhos, pensa que o espaço interno com o qual relaciona os olhos é todo o espaço físico, o espaço das relações, o espaço onde as coisas estão. E há um canal, quando nós estudamos toda a perspectiva do Tsa, né, dos canais, há um canal muito específico que conecta o coração diretamente aos olhos. Então, há práticas do Dzogchen que são para abrir esses canais. Então, a posição dos olhos em uma determinada prática, para que esses canais dos olhos se abram para a conexão com o coração. Então, o espaço secreto do coração é o espaço interno da mente? Não, o espaço interno da mente é o dos olhos.
Mas então, O espaço secreto do coração é o espaço secreto. O espaço interno é esse espaço relacional, né? tá certo. Muito obrigada, então. Obrigado. Obrigada. Vamos para a dedicação? E já na sequência, eu só preciso de uns 3 minutos, a gente já volta retoma os encontros dos yogas do sonho e do sono, ok? Toda a virtude pura realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar dos seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Preste longa vida, Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das 3 joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa.